Ei, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Letícia Peterli aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre conteúdo de arte no geral e também tenho esse quadro aqui no canal que eu conto os relatos sobrenaturais desenhados. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque eu tenho vídeo toda terça e sexta. Toda terça eu tenho conteúdo de arte no geral, falando sobre dicas, testando materiais, comparando materiais, fazendo tudo em papelaria e muito mais. E no quadro de hoje, eu falo um pouquinho sobre um relato, uma lenda, um conto, enquanto eu faço um desenho desse ser ou dessa criatura. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita para dar um like logo aqui no começo do vídeo, porque isso incentiva muito e ajuda muito no canal. Comente também outras dicas de outros conteúdos que você queira ver por aqui e compartilha com quem gosta de conteúdo assim. E bora pro vídeo. Gente, primeiro eu queria pedir desculpa pela minha voz, é que eu tenho passado meio mal nesses últimos dias e ela tá meio esquisita. Mas, enfim, se vocês estranharem um pouco é por causa disso. Mas eu acho que dá até um ar mais sombrio essa voz meio rouca, né? Me digam vocês aí nos comentários depois. Nos confins das florestas gélidas do Canadá e do norte dos Estados Unidos, há uma criatura que espreita entre as árvores retorcidas. Seu nome é sussurrado em medo pelos povos indígenas algonquinos, o tão famoso Wendigo. Dizem que ele já foi humano, um viajante perdido no inverno cruel, um homem consumido pela fome desesperadora. O frio cortava sua pele e a morte sussurrava em seus ouvidos. Então, num ato impensável, ele se alimentou da carne de outro homem. E nesse momento, algo dentro dele quebrou. O Wendigo não é apenas uma fera, mas uma maldição. Sua carne é esticada e podre, fina como couro ressecado, repuxada sobre os ossos longos e disformes. Seus olhos são buracos profundos e vazios, queimando com um brilho doentio. Seus dentes são lâminas serrilhadas e seus dedos, garras afiadas perfeitas para rasgar carne e quebrar ossos. Ele nunca para de sentir fome. Nunca. Cada vez que devora uma vítima, cresce mais alto, mais esquelético e mais faminto. A voz que emana da sua garganta é um lamento torturante. Uma mistura de gritos humanos e o uivo do vento cortante. Ele imita os gemidos de suas presas, chamando-as para a floresta. E quando se perdem na escuridão, ele as encontra. Alguns dizem que o Wendigo pode possuir aqueles que se aventuram muito fundo na solidão do inverno. Ele entra na mente dos fracos, sussurrando loucuras, instigando-os a provar carne humana. E assim o ciclo recomeça, sempre faminto, sempre caçando. E então, se algum dia você estiver sozinho em meio à neve e ouvir um chamado familiar vindo da escuridão, corra. Corra antes que ele te veja, antes que a fome dele escolha você. Relatos contemporâneos de encontros com Wendigos são extremamente raros e frequentemente baseiam-se em lendas e mitologias indígenas norte-americanas. No entanto, existem narrativas ficcionais que exploram esses encontros. Por exemplo, a história intitulada Supernatural: Três Vidas descreve uma equipe enfrentando um Wendigo em Minnesota. Além disso, há registro de experiências estranhas que algumas pessoas associam ao Wendigo. Um relato de uma testemunha nas montanhas no norte da Geórgia mencionou ouvir assobios incomuns e sentir uma presença inquietante durante uma caminhada noturna. Embora não tenha havido avistamento direto da criatura, esses eventos foram suficientes para causar temor nos envolvidos. Um dos relatos mais antigos e aterrorizantes sobre o Wendigo vem do século XIX. Envolve um caçador chamado Swift Runner. Ele era um homem que viveu no Canadá, na região de Alberta, e era conhecido por sua habilidade como caçador e guia.
Durante o inverno rigoroso de 1878, ele levou sua família para uma área isolada da floresta para sobreviver à estação fria. Meses depois, ele voltou sozinho a uma vila próxima, visivelmente perturbado e muito magro. E apesar de estar muito próximo de posto de suprimentos da Companhia da Baía de Hudson, que poderia ter evitado qualquer tipo de fome, quando os aldeões perguntaram sobre a sua família, Swift Runner alegou que eles haviam morrido de fome. No entanto, as suspeitas cresceram devido ao seu comportamento estranho e o fato de que ele não parecia tão desnutrido quanto deveria. E bom, algumas autoridades foram investigar a região em que ele estava acampando e encontraram alguns restos espalhados pelo acampamento, com ossos limpos que indicavam que, tinha acontecido outra coisa por ali, já que ele não estava tão desnutrido assim, E aí ele foi preso e durante os interrogatórios ele afirmou que um espírito maligno havia o possuído, no caso o Wendigo, e ele disse que apesar de ele ter comida suficiente para sobreviver, ele sentiu uma fome insaciável, um desejo crescente de carne de pessoas, como se algo dentro dele estivesse forçando ele a cometer esse ato. Os anciões indígenas reconheceram isso como um caso de psicose do Wendigo e a crença de que eles consomem realmente essa carne pode deixar com que a pessoa fique amaldiçoada realmente, pelo espírito do ser e acabe se tornando um mendigo futuramente. Ele foi condenado e enforcado em dezembro de 1879. E esse é um dos relatos mais famosos que eu encontrei relacionados ao Wendigo, e até hoje também é um caso muito lembrado como uma das primeiras evidências dessa lenda. Mas me diz aí o que você acha dessa história, se você acha que é possível, se você acha que é real. Eu acho uma história bem louca, enfim. Mas é uma lenda bem interessante. É interessante como essas lendas elas passam realmente de geração em geração, e vão realmente muitos anos longe, mas enfim. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like, porque isso ajuda muito aqui no canal. Comente também o que você acha dessa história, se você acha que isso pode ser real ou não, se foi só uma psicose mesmo, esquizofrenia talvez. Se você tem algum outro relato que você queira contar, pra gente aqui no canal, eu sempre leio todos os comentários. E também compartilha com quem gosta de conteúdo porque isso ajuda muito aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.